Desde já o nosso muito obrigado por mais este encontro e pelo carinho da sua audiência. Muita gente acha que para a salvação a fé basta. Será mesmo? Fé e obras, no nosso tema livre de hoje. E o Espiritismo responde questões envolvendo as possíveis ligações do espírito recém-desencarnado com o ambiente terrestre que ele acaba de deixar, como, por exemplo, a família, o seu antigo lar. E também os vícios, como o alcoolismo e o uso de entorpecentes, podem ter a ver alguma coisa com as vidas passadas? E para concluir em as razões dos fatos, se você pudesse escolher qual o tipo de morte que você preferiria? Com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, como acabei de anunciar, nós vamos procurar discorrer aqui um pouquinho sobre as duas coisas que aparentemente estão em oposição. A salvação, que muita gente acha que Deus, Jesus ou algum outro elemento, uma determinada virtude do espírito da alma imortal pode nos salvar, nos conduzir ao céu. Todos nós espíritas temos um entendimento particular a respeito desses conceitos. Mas, de qualquer forma, será que é a fé que salva ou será que são as obras que salvam? Há uma máxima na doutrina espírita que diz que fora da caridade não há salvação. Em contraposição ao que se afirmava há 150, 200, talvez muitos anos atrás, mais do que isso, em tempos recuados, de que é fora da igreja que não haveria salvação. Eu estou aqui hoje na companhia da Rose Heidmann, mais uma vez, olá, prazer revê-la, e do Carlos Parchen. E nós vamos falar sobre esse assunto aí. Gente, é muito cômodo, não sei se vocês concordam, pensar que Jesus veio se sacrificar por nós, veio derramar o seu sangue na cruz apenas para salvar a humanidade. E que para tanto basta nós confiarmos em Jesus. E a gente vê que muitas vezes é uma fé sectária, a fé do tipo que não pensa, que não raciocina, e a fé que pensa que deve necessariamente corresponder à crença que cada um professa na sua própria igreja. Fora daí, então, além de ser só a fé daquela igreja, daquele segmento religioso, né? Como é que a doutrina espírita vê essa situação aí? A fé é importante, é ela que salva, ou é realmente as obras, aquilo que o indivíduo constrói, etc.? Eu começo, o Parchen começa? Tanto faz. As damas primeiro, mais que gente. Bom, o que o Espiritismo nos ensina? Não é? Que a fé é uma poderosa alavanca do nosso progresso, ela mobiliza as energias da nossa alma, multiplica as nossas forças. É como uma prodigiosa casa de força, a pessoa com fé em Deus, nas suas próprias potencialidades, capaz de direcioná-la para construir alguma coisa. Mas a energia acumulada por si só, ela não possibilita a construção de um mundo melhor, não possibilita o socorro ao semelhante. A fé nos proporciona a força, a energia, o direcionamento, a intuição necessárias. Mas se ela não se corporifica em obras, ela não completa o seu percurso. É preciso o quê? Que nos alimentemos dessa energia superior pela fé e com ela, unidos dessa força, nós possamos estendê-la ao nosso semelhante. Não foi outra coisa que Jesus ensinou, não é verdade? Ele nos ensinou sobre a oração, sobre a necessidade da comunhão com o Pai, disse que quem tivesse fé, né, seria forte. Mas quando perguntaram qual era o dever do homem, qual foi a parábola que ele contou, não é? Foi a do bom samaritano, daquele que pecador, embora socorria o seu semelhante. E para nós, né, isso é um exemplo vivo. Com toda certeza. Parchen, além de, você pode acrescentar aquilo que você tiver vontade, mas a gente lembra também aqui, numa mensagem
constante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, assinado por simplesmente uma rainha de França. E ela diz mais ou menos assim, a certa altura, que em se chegando ao mundo espiritual, não nos perguntarão o que fomos e o que fizemos, ou talvez também o que tenhamos, quanto tivemos acumulado de valor, em que acreditamos. De riqueza, mas o que fizemos de bem e quantas lágrimas enxugamos. Então isso vem corroborar esse raciocínio nosso de que o que vale, conta, realmente edifica, são as obras, né? E é tão verdade que nós temos uma passagem lindíssima do próprio Evangelho e que foi musicada, né? E que fala que mesmo que eu falasse a língua dos anjos, né? Tivesse o conhecimento de todo mundo, se não tivesse caridade, Paulo nada Tarso, seria. Né? Exatamente. Então você vê que é tão importante isso que nós precisamos realmente transformar a fé em ação. A fé em ação, como a Rose disse, ela realmente nos apresenta caminhos, mas também não nos isenta de fazer aquilo que a nossa fé nos diz que é preciso ser feito. Uma fé sem objetivo, uma fé sem razão, uma fé que não possa ser transformada em obra, é uma fé inócua, é aquela do símbolo que retine, mas que nada produz além de som, né? Além da fé em si mesmo. E nós temos um ditado muito antigo que diz que é preciso levantar cedo para produzir, né? O Deus ajuda quem cedo madruga, mas madruga não para ter fé, para trabalhar. Então a fé precisa ser transformada efetivamente em ação, em trabalho, porque é isso que a rainha de França colocava. O quanto de bem eu fiz, porque é muito como dizer eu tenho fé, mas eu fico sentado. Imagine o chefe de família, né? Um pai de filhos. Chegam uns filhos lá e dizem: pai, eu adoro o senhor, tenho toda a fé, né, na sua sabedoria, mas não estuda, não trabalha, briga com os irmãos, fala mal do resto da família em vez de servir. O que adianta, né? Não, e o pai também, A confiança é boa, mas para induzir ao bem. Mas tem o outro lado da moeda, o pai também, porque se ele ficar só sentado ouvindo esses elogios dos filhos e não ir ao trabalho, ele não vai ter pão para colocar na mesa para alimentar a boca dos filhos, né? Então, tem que trabalhar. A gente pode estabelecer uma correlação disso que a gente está falando com a lei de causa e efeito, né? Porque realmente a gente fala que o que se planta se colhe e por aí afora. Às vezes tem pessoas que interpretam assim de uma maneira muito inexorável, muito fixa, muito imutável. E existem algumas flexibilidades porque Deus é misericordioso, infinitamente bom e misericordioso, e Ele não é que cria exceções nas suas leis, mas a própria lei divina ela já é mais complacente, ela dá os seus descontos, os seus atenuantes. Mas de qualquer maneira, lei de causa e efeito é isso. Se você trabalha, se dedica, constrói, faz obras, você vai colher o resultado daquilo. Se você não fizer nada, não vai ter resultado nenhum. Depois, quando passa-se pela alfândega da morte, chega-se no plano espiritual e, como diz a rainha de França, não tem nada nas mãos, né? Eu penso, Wilson, que nós somos como uma sementinha. Às vezes a semente não cai embaixo de uma pedra e ela vai crescendo, né, germinando, contornando a pedra, subindo e crescendo em direção ao sol. Embora movida por forças naturais, pela lei de Deus, por forças mecânicas, ela cresce em direção à luz. Ela tem um impulso qualquer que a leva a procurar a direção do sol, aonde ela vai produzir e realizar o seu objetivo de vida, a razão de ser da sua existência, o motivo pelo qual Deus a criou. Ela tem que cumprir seu papel na natureza. Nós também, às vezes, nós estamos perdidos, cegos, né? Não conseguimos achar as soluções. Depositamos a nossa fé em Deus. Para quê? Para vencer e contornar os obstáculos certos de que as soluções divinas, se nós fizermos a nossa parte, apontarão em nossa vida. Mas se nós não vencermos a pedra, não contornarmos e não crescermos em direção ao bem, nós não realizaremos a nossa parte na obra divina. E nós temos que considerar, né? Será que Deus nos criou para nós o adorarmos? Seria muito. Seria humanizar Deus, achar que Deus teria vaidade. Né? Ele nos colocou aqui para nós aprendermos a sermos co-criadores. E como se aprende, como se exercita? Como é que nós nos transformamos em artífices da construção
da sociedade, da humanidade e do infinito que está ao nosso alcance. Pela obra, pelo trabalho, até nós adquirimos o conhecimento e a prática suficiente. Se acharmos que sentar e orar ou ajoelhar e orar é suficiente, nós estamos ignorando o destino para o qual Deus nos criou, que é o de sermos felizes e ajudarmos a criação. Essa regrinha aí, ela vale, né, digamos assim, tanto para o plano individual como coletivo. Então, não somente cada pessoa no seu coração, na sua consciência, na sua intimidade, na sua essência espiritual que é imortal, mas no coletivo. Então, se um grupo, uma família, se diz que quando todo mundo puxa para o mesmo lado, a coisa funciona, a coisa anda, você consegue os objetivos. Quando há aquele antagonismo de um puxa para cá, um puxa para lá, ou uns trabalham e outros só parasitam, né? Aí a coisa não funciona. Então, o que a gente vê é que essa lei de causa e efeito, ela tem, através dessa máxima aí de trabalho, de construção através das obras, no bem, no aspecto moral, repercute na sociedade como um todo. Tem um livro que eu acabei de ler, da Sueli Caldas Schubert, que sintetiza, faz um apanhado de 2 outras obras do Divaldo Pereira Franco, ou melhor, do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo. E, a certa altura, Filomeno narra que Bezerra de Menezes, que é um vulto muito conhecido no movimento espírita, a certa altura ele diz assim: os fenômenos aterradores, se referindo em parágrafos anteriores ao que está acontecendo no mundo hoje, tanto no aspecto climático, ecológico, né, como das convulsões sociais. Então, repetindo, os fenômenos aterradores são os frutos apodrecidos da conduta social. Então, nós não devemos nos admirar de que hoje muita gente acha que o mundo está virado de cabeça, de pernas para o ar, e que estejamos no limiar de um apocalipse, do ponto de vista moral, com as coisas que se sucedem. Vocês é muito interessante também essa colocação, não é? Nos faz pensar realmente. Nós estamos, obviamente, numa fase de transição que não se completa em uma década, provavelmente nem em um século, não é? Nós vemos hoje, pela primeira vez na nossa história de forma coletiva, pelo menos, o direito das minorias, pelo menos, ser mencionado, né? Estamos longe da realização efetiva desse direito, mas as leis já protegem. Então, isso obviamente mostra que a humanidade está tendendo a criar mecanismos de não se impor mais pela força. Estamos, obviamente, só por esse motivo, numa fase de transição. O que nós notamos? A violência, hoje, ela está campeando, mas ela choca a maioria das pessoas ditas civilizadas. Ela já não é aplaudida, ela já não é aceita com naturalidade. Isso mostra a transição. Mas esse passado todo de violência está em nós. Não está no próximo, nem no terrorista, né? Está na pessoa que é intolerante, na que se acha com poder para criticar seu vizinho. Está dentro de nós. E está dentro de nós também a possibilidade de, alimentados pela fé, munidos por ela, nos direcionarmos para a construção de um mundo melhor, de um mundo que depende de cada um de nós, mas que vai se concretizar no trabalho dos séculos futuros, com certeza. Exato. Parchin, será que a gente poderia, para praticamente encerrar nosso debate de hoje, a gente poderia dizer que a fé sem obras, ela é uma fé egoísta e praticamente inútil? E, acima de tudo, fanatizante, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos hoje na humanidade. A fé sem obra é inócua e nos leva a acreditar cegamente e que não precisamos fazer nada além de ter fé. É preciso romper esse conceito e transformarmos a nossa fé em ação. Fé em ação é o que realmente Deus espera de nós. Muito bem, só para a gente encerrar aqui, o pessoal que gosta muito de citações da Bíblia, do Novo Testamento, eu peguei apenas algumas dessas citações que falam sobre a necessidade das obras. Jó 34, versículo 11, nos Salmos, capítulo 62, versículo 12, em Jeremias 17, versículo 10, São Mateus, evangelista, 16, 27. Aos Coríntios, Paulo, né, numa das cartas, capítulo 5, versículo 10.
nos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, e no Apocalipse, inclusive acabei de falar, capítulo 22, versículo 12. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui, segue nosso programa na sequência. Obrigado. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Faça Sua Parte, de Ricardo Orestes Forni. As mudanças no comportamento moral e um novo olhar sobre o mundo nos fará colaboradores mais úteis e fiéis da obra divina. Pedidos para vendas@editoram.com.br. O telefone é 19 34 97 7000. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, nós temos duas perguntas que vêm a calhar, principalmente para aquelas pessoas que nos assistem e que enviam perguntas e que não são espíritas, ou pelo menos não estudam a doutrina espírita, são seguidores da doutrina e que ficam com uma certa dificuldade de entender algumas situações. Se não, vejamos, nos foi perguntado que se quando o espírito desencarna, lá no plano espiritual, os espíritos permanecem, de certa forma, ligados à sua família terrena, aos seus amigos, aos afazeres que ele tinha, ao seu ambiente de trabalho, enfim, aonde eles viviam aqui na Terra. É como eu falei, para quem não é espírita é um pouco complicado de entender e aceitar essa realidade. Mas nós podemos afirmar que sim, os espíritos eles ficam, de certa forma, ligados ao local aonde eles viviam, ao seu círculo familiar, aos seus afazeres, aos seus amigos, né? Aos ambientes que eles frequentavam enquanto encarnados. E isso acontece por quê? Acontece em função de aqui na Terra estarem os nossos familiares, as pessoas que amamos, o nosso trabalho, as coisas do dia a dia da nossa vida, e também acontece de estar aqui pessoas com as quais, e situações com as quais nós divergimos, que ficam também ainda ligados ao espírito quando desencarnado. Agora é bom salientar que existem situações em que o espírito pode, depois de desencarnar, por alguma situação que nós não conhecemos, que nós não sabemos, ter um corpo diferente daquele que ele tinha aqui na Terra. Que geralmente, durante algum tempo, ele tem o mesmo corpo, mas por um motivo qualquer ele pode mudar essa situação e, por um motivo também desconhecido, ele pode ignorar completamente as situações que ele vivenciava aqui. Mas, geralmente, quando o espírito desencarna, ele continua assim, então, ligado ao ambiente familiar, mas quando ele volta ao mundo espiritual, ele pode também perder o interesse pelas coisas que aqui ele deixou, como eu falei há pouco. Ele se desinteressa, ou porque não tinha afinidade com as situações terrenas, né? Ou porque não quer, simplesmente, não importa os motivos. Ele pode esquecer completamente. E nós sabemos, através de comunicações mediúnicas, né, da existência de colônias espirituais, já comentamos aqui em outros programas, né, que é o local onde os espíritos desencarnados vão viver, que são verdadeiras cidades como aquela que a gente vive aqui, né, como a Terra, e por esse motivo podem também se desligar, como falei, das situações terrenas ou continuarem ligados àquelas coisas, aquelas situações que aqui eles deixaram, ok?
A segunda pergunta, que também ainda traz algumas dúvidas e algumas dificuldades de entendimento para as pessoas, como eu falei no início, que não são seguidores da doutrina ou que não estudam a doutrina, é que diz respeito a algumas atitudes do espírito encarnado, como por exemplo, algum tipo de dependência, como o álcool ou outra droga qualquer. As pessoas questionam se isso tem alguma relação com existências passadas. Ou seja, numa outra existência o espírito já era dependente químico e agora continua depois de encarnado? E não necessariamente, não necessariamente. Talvez essa situação de dependência, então, deva-se a alguma dificuldade ou alguma fraqueza do espírito em resolver esse problema com o qual ele está convivendo, né? E procura nas drogas, nas dependências químicas, resolver os seus problemas. Isso é muito comum, né? O álcool é talvez o principal desse motivo. A pessoa se envolve no momento de fraqueza para tentar resolver aquele problema que ele está lhe incomodando. O que seria uma desculpa, né? Vamos dizer, uma fuga da realidade. E que talvez possa até ter sido uma escolha do espírito, antes de reencarnar, passar por essa situação de dificuldade sem se envolver com ela. Agora é muito importante deixar bem claro o seguinte, que após assumir essa dependência química, então, o espírito encarnado ele pode abrir uma porta para os espíritos desencarnados que são viciados. Aí se aproveita desse encarnado para sugar toda essa energia dele, ou seja, também são viciados junto com o espírito aqui encarnado, que é uma dificuldade para ele se libertar. Então é preciso que o espírito encarnado se liberte dessa situação e para tal precisa de ajuda. Ajuda médica, ajuda espiritual, ajuda psicológica, enfim, qualquer tipo de ajuda, mas principalmente ele tem que se ajudar para que possa resolver esse problema de dependência. Ok, amigos? Continue mandando perguntas no e-mail abaixo para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Prezados amigos, as razões dos fatos de hoje, nós vamos comentar uma notícia que eu tive a oportunidade de ler. O jornalista Roberto Pompeu de Toledo, numa coluna que ele tem numa revista de grande circulação nacional, ele cita o médico inglês Richard Smith, que fez um estudo sobre a morte. Então ele fez uma pesquisa junto a pacientes, e, enfim, no seu trato do dia a dia, em relação a qual tipo de morte as pessoas gostariam de desencarnar, como nós falamos, dizemos no jargão espírita. Descartado o suicídio, inclusive assistido ou não, foi agrupados em 4 situações. A morte súbita, a morte por demência prolongada, como tipo de Alzheimer, por câncer e outra que seria a passagem por vários tratamentos, e internamentos, etc., que para mim essas duas causas praticamente se confundem. De qualquer maneira, ele presume-se que para a maioria também foi descartada, né, que ninguém queria por demência, e a preferida seria por morte súbita. Mas ele se opõe, quer dizer, a opinião pessoal dele, de que ele preferia por câncer. Por quê? Porque ele poderia dar o último adeus, ele poderia visitar os lugares preferidos, ouvir as músicas que a pessoa sempre gostou, poderia resolver também problemas pendentes com família, com as relações afetivas e até os negócios, teria tempo para refletir na vida e resolver todos esses problemas e partir mais tranquilo. A preferência pela morte súbita não é apenas uma questão de não sofrer, mas seria em função de que nessa condição o indivíduo tem que encarar a morte face a face, cara a cara, né? E isso torna muito difícil, porque a pessoa se perguntaria, será que eu estou pronto? Será que eu vou conseguir enfrentar isso com serenidade? No caso da morte, a morte demorada. Então, a morte súbita evitaria passar por todo esse processo. E o jornalista, o colunista, ele fala que, inclusive citando o poeta João Cabral de Melo Neto,
que tem um versinho que diz mais ou menos o seguinte: se morre da morte que ela quer, é ela que escolhe seu estilo, sem cogitar se a coisa que mata rima com a sua morte ou faz sentido. E ele acrescenta ainda que o artigo desse médico, né, não vai, é fútil essa possível escolha, porque ninguém pode escolher, não está em nós, desde que pelas vias normais, determinar o tipo de morte que a gente vai ter. Mas, segundo o jornalista, serve para nós refletirmos sobre ela, né? Ele diz assim: nos dias de hoje que correm, reina a convicção de que o melhor é não falar nela. Quanto menos se falar, mais sossegada ela ficará em seu canto. Finge-se que ela não existe, na vã esperança de que ela resolva não existir mesmo. Isso é um grande fato. Nós temos aqui falado em outros programas que a morte é um tabu, um assunto que precisa ser falado em família. Aí vem o problema de doação de órgãos, vem o problema de cremação, vem pendências que às vezes o cônjuge não fala, não deixa esclarecidas, bem informado aos seus familiares a respeito de suas vontades ou de seus negócios pendentes. Tudo isso é importante, mas principalmente para nos familiarizarmos com a ideia da morte, de que é uma lei natural da vida e que todos nós temos que inexoravelmente passar por ela. Então não adianta nós, como diz o Pompeu de Toledo aí, fazer de conta que ela não existe e empurrar ela para baixo do tapete como se ela não existe. Ela vai continuar nos espreitando. E uma hora ou outra ela vai acabar nos apanhando. A gente não sabe quando e como, né? Então, nós espíritas nos preocupamos também, como qualquer pessoa, com a morte, só que de uma outra forma. Não com pavor, ou ignorando essa inevitabilidade, ou até mesmo com indiferença, mas com respeito pelas leis naturais da vida, procurando viver bem para desencarnar bem, ou para morrer bem, como a gente sempre diz. O Espiritismo desmistificou a morte, demonstrando de modo inequívoco que ela é uma mera transição, alfândega entre o mundo material e o mundo espiritual. O gênero de morte, como diz o Roberto Pompeu de Toledo, é um exercício fútil, sim, na maioria das vezes, porque não depende de nós. Talvez até algumas circunstâncias a gente possa ter participado dessa escolha, lá antes de reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório. E agora a gente não lembra, e é bom que seja assim. Imagine alguém que, por exemplo, soubesse que ia ter que enfrentar um câncer. Como é que seria a vida dele? Então, esse indivíduo acabaria, talvez, nem fosse daquele câncer, pode ser que reaparecesse 10 ou 20 anos depois. Ou então, inclusive, ele não vai lutar pela cura, não vai tentar a cura porque ele acha que já está derrotado. Ou alguém que vai sofrer um AVC, imagine a pessoa saber isso com antecedência. Aliás, a engenharia genética está caminhando para esse tipo de trilha aí, de que a pessoa possa saber com antecedência do que ela pode sofrer ou não sofrer geneticamente falando. Bem, então a gente pode até torcer, pedir a Deus, né, que nos conceda um determinado tipo de morte, uma desencarnação tranquila, e é bom a gente pensar nela, sobre todos os aspectos, mas aí cabe o mérito pessoal, o mérito individual para merecer uma morte desse tipo, e a vontade de Deus que é superior a os desígnios de Deus que é superior à nossa vontade pessoal. Então façamos da nossa vida as realizações de construção uma garantia de paz e uma morte tranquila para o nosso bem-estar futuro na dimensão espiritual. Sabedoria no viver e tranquilidade no morrer, mas só do corpo físico, porque a alma é imortal. Meus irmãos, boa semana e até a próxima.